Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nesse super webinar. Fora do costume, né? Toda sexta-feira eu tenho feito aí as lives pelo LinkedIn, por volta das 6 horas, e hoje aí a gente fez diferente, trazendo aí um convidado, fazendo um webinar e fazendo via YouTube para mudar um pouquinho, ver se realmente atende aí outro público, o público que está buscando ter algo mais estruturado, ter algo no YouTube, fora do LinkedIn, às vezes as pessoas também não acessam, enfim. Então, a gente está aqui justamente para trazer um outro formato, para trazer mais conteúdo, continuar trazendo conteúdo para vocês e também fazer esse evento aqui muito bacana com um super convidado para falar sobre os 20 anos aí do Manifesto Ágil e trazendo sob o olhar, através do olhar do olho de competências. Então, antes do nosso convidado aí se apresentar, eu vou dar alguns recadinhos iniciais, né, como a gente sempre coloca, o nosso link do nosso workshop, dos nossos workshops, né, gesp.com.br/treinamentos, quem quiser acessar lá. Também tem aqui o site da Brasport, onde a gente tem os livros da jornada colaborativa, que principalmente os que eu participei como organizador, que é o Jornada Ágil da Liderança e o Jornada do Ágil Escalado. E também aqui falando sobre jornada, lembrando do nosso Summit online, o nosso primeiro Summit de 2021, que vai acontecer dia 19 e 20 de março. Vai ser um prazer aí estar com vocês, fazendo realmente esse evento super bacana. Eu vou estar lá organizando a sala do Ágil Escalado. Bom, então vamos deixar de lero-lero e chamar o nosso grande convidado aí, Rafael Bergaria. Se apresente, por favor, meu amigo. Boa noite. Gente, boa noite. Meu nome é Rafael Bergarias. Um grande prazer estar aqui. Alguns aí me conhecem como um dos fundadores da IPMA no Brasil, outros como professor, outros como consultor e, na vida real, um apaixonado por gestão. Então, muito boa noite, Júnior. Prazer estar aqui. Prazer, audiência, e estou à disposição de todos. Muito bom, Rafael. Bom, eu acho que quando eu fiz o post, né, falando sobre o nosso evento, eu falei que era uma honra aqui estar com o mestre. Eu não posso deixar de falar porque eu fiz o meu MBA em gestão de projetos, comecei tem 11 anos mais ou menos, e a gente estava fazendo as contas aqui, mais ou menos quanto tempo que a gente se conheceu, tem exatamente aí 10 anos, né? E posso dizer que o Rafael ele foi uma inspiração, porque quando eu fiz o MBA, falava-se muito só sobre a visão do PMI, e aí o Rafael já naquela época trazendo um outro olhar, falando sobre a visão do IPMA, e ali começou a expandir um pouco meus horizontes para além da visão, né, do PMBOK, PMI, enfim. Então, foi muito bacana esse contato com ele, e como eu disse, serviu de inspiração, e é uma honra hoje estar aqui com ele para a gente poder fazer esse papo super bacana falando sobre o Manifesto Ágil. E aí, Rafael, como a gente está aqui, né, como tópico, falando sobre esse tema, mas através do olho da competência, eu queria que você começasse então falando o que é o olho da competência. Se você quiser falar um pouquinho sobre o IPMA, fique à vontade aí, e aí já emenda essa resposta. A IPMA é a associação das associações, né? A IPMA é a mais antiga associação de gerenciamento de projeto do planeta, fundada, na verdade, o início dela foi em 64 na França, ela foi fundada oficialmente na Áustria em 65, e aí ela hoje abrange 73 países, né, no mundo inteiro, né? O que a IPMA faz? O que é a grande diferencial da visão da IPMA? A IPMA ela não se preocupa com qual ferramenta você usa, ela se preocupa em integrar 3 grandes pontos, né, que é o tal do olho da competência. Como é que eu olho para uma situação? Então, para gerir um projeto com a vertente da IPMA, eu tenho que entender qual é o negócio, qual é a cultura da organização e as pessoas envolvidas, e aí qual é a prática de gestão que eu vou usar. E é muito interessante, por quê? Porque quando eu falo prática de gestão, eu digo o seguinte: eu não vou construir uma ferramenta, uma refinaria usando Ágil, mas também não vou construir um software usando FEL. Então, na verdade, a IPMA não está preocupada com qual ferramenta a empresa, a organização ela usa. Ela se preocupa em entender se a organização usa uma ferramenta que gera valor para ela. Então, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim. A IPMA ela criou uma lógica, né, que é um escalonamento chamado 4LC, que é o 4 Level Certificate, onde você começa na IPMA, nível D,
que é para aqueles, que é o equivalente ao PMP, a única diferença é que não precisa de experiência, embora ela seja mais robusta do que o PMP, inclusive uma das bases técnicas dela é o PMBOK, reconhecendo que o PMBOK no Brasil ele tem uma forte adoção, onde você começa no nível D, que é o cara que conhece o que é um cronograma e sabe fazer um cronograma. No nível C, é o cara que sabe gerir um cronograma e comprova, no mínimo, 3 anos de experiência gerenciando o cronograma, através, inclusive, de uma prova e de uma entrevista. Você tem o nível B, que aí é o cara que tem pelo menos 10 anos de experiência, 5 anos gerenciando projetos complexos ou programas, né? E você tem o nível A, que é alguém com pelo menos 12 anos de experiência e 5 anos com gestão de portfólio ou de programas. Então, a IPMA, de maneira geral, ela trabalha muito, eu gosto da metáfora, né, do brevet ou da carteira de motorista. O nível D pilota moto, o nível C vai pilotar um carro, o nível B vai pilotar uma carreta e o nível A vai levar aí um equipamento pesado num caminhão bem robusto, bastante complexo. Embora o cara que pilota bem a moto, talvez ele vai pilotar a moto a vida inteira, então ele vai gerenciar pequenos pedaços, vai fazer entrega, porque a IPMA tem uma visão muito interessante, né, que é a visão de projeto para todos. Né? O que é Project for All? Né? A gente entende que qualquer um, em qualquer nível, trabalha com projeto. Inclusive, a IPMA Brasil tomou uma ação, baseada em algumas outras associações da IPMA, de criar a IPMA Brasil Foundation, né? Ou seja, uma certificação onde desde um técnico, um estudante, quem quer que seja, que queira conhecer projeto e comprovar o seu conhecimento do projeto, vai fazer uma certificação onde vai pelo menos saber o que é um cronograma, o que é um escopo, etc. Por que isso é bacana e tem tudo a ver com o Manifesto Ágil? A IPMA trabalha orientada à simplicidade. A agilidade tem a ver com a adaptabilidade. E o olho da competência tem a ver com o desenvolvimento da capacidade do indivíduo de se adaptar à realidade. Então, de certa forma, o olho da competência e a lógica, né, do manifesto, os 12 princípios que você tem orientado ao software, e funciona também muito bem para projetos de P&D, eles conversam de maneira muito síncrona, né, muito tranquila. Inclusive, foi criada agora também uma certificação da IPMA Global, que ainda não veio para o Brasil, que é a de Project Management Agile, né? Ou seja, é para o gerente de projeto ágil. Legal. Esse daí é um próximo tópico, mas que ainda em aberto. Quem sabe, Júnior Rodrigues, você não será a pessoa que trará isso para o Brasil. Quem sabe? Fica aí Quem sabe, a gente está aí à disposição, né? E acho que seria um grande prazer participar disso aí. Como eu disse, eu acho que eu gosto muito da visão do IPMA e como eu disse, isso abriu muito meus horizontes, né? Porque quando a gente está trabalhando naquela visão ali, não criticando o PMI ou o PMBOK em si, mas dentro daquela visão que era instruída, que a gente era ensinado para poder seguir os processos que existiam dentro do PMBOK e tudo mais, você acaba ficando com uma visão muito processual, né? Você fica muito focado ali em seguir aquele espaço para que você consiga realmente fazer uma boa gestão. E aí essa visão, quando você expande, e aí você olha, né, para pessoas, você olha para as práticas, como você bem disse, acho que tudo isso acaba realmente aumentando o seu leque e te dando uma capacidade para que você consiga fazer gestão independentemente da prática. É claro que você precisa conhecer a prática, você não vai executar um projeto, como você disse, né, de engenharia e tudo mais, utilizando o FEL. Se você não conhece o FEL, como que você vai também fazer um projeto ágil com o Scrum se você não sabe quais são as cerimônias, papéis e tudo mais. Então você precisa conhecer aquela prática, aquela ferramenta, né, aquele framework, modelo, o que quer que seja, para que você consiga executar. Então, agora, é fantástico isso quando você fala, porque foco em pessoas, para mim, e aí eu sempre gosto muito de repetir isso, cara, a agilidade ela é para, com, por e pelas pessoas. Então, quando a gente fala de agilidade, está muito associado a essa visão que o IPMA traz, porque tudo passa pelas pessoas. E se você não focar realmente em colocar as pessoas em primeiro lugar, em você realmente cuidar da palavrinha mágica aí, mindset, né, do seu comportamento, das suas atitudes, enfim, de como elas lidam no dia a dia, como elas interagem no dia a dia, não adianta nada você ter uma boa prática, né, não adianta nada você conhecer o PMBOK de cabo a rabo, não adianta nada disso, porque você não vai conseguir extrair o melhor das pessoas e conseguir entregar resultados, porque a gente está falando de um mundo que muda o tempo todo, que
que a gente precisa estar constantemente em adaptação, né, Rafael? E essa capacidade de adaptação é que nos torna verdadeiramente ágeis. Então, achei essencial essa analogia que você fez, porque lá dentro do Manifesto Ágil diz, né, indivíduos e interações mais que procedimentos e ferramentas. Então, exatamente isso casa muito bem com esse valor que o Manifesto Ágil traz, né? E o que mais que você enxerga dentro do manifesto ou dentro do olho de competência e vice-versa, que um combine com o outro, que chama a tua atenção quando a gente tenta fazer esse tipo de comparação, né? Olha, tem uma parte que eu gosto muito, que fala sobre a parte, né, de auto-organização e você aprender a delegar, né? A gente tem isso é uma coisa bem americana, né? Bem anglo-saxã, de maneira geral, que é a burocracia que foi criada por Weber, e você olha lá, tem um organograma, eu mando, você obedece, top igual a down. Cara, isso funciona até a página 2. Por quê? Quem sabe o tamanho do problema é quem tem a capacidade de lidar com o design do problema e é passado o problema para essa pessoa. Então, quando você trabalha com essa visão de competência, você entende o seguinte: eu tenho que ter excelentes técnicos orientados a fazer funções e conseguir jogar essa visão para dentro do projeto. Então, as equipes, elas precisam ter uma liberdade de criação, né? Toda vez que você fala de projeto, né, é interessante que a gente esquece o que é projeto, né? Empreendimento único, temporário, blá, 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 blá. Tá bom, ok, busca sachê. O projeto, na verdade, ele é uma interrupção no mundo para melhorar e amplificar a capacidade do status quo. Então, quando você vai amplificar a capacidade do status quo, quando você vai criar uma disruptura, você está criando uma disruptura de poder, você está criando uma disruptura de vontades, querências. Então, quando você impõe essa vontade no mundo, se você não entender essa lógica desenvolvida e como essa lógica ela é capaz de trazer informações robustas, você vai ficar perdido. Então, assim, o Steve Jobs ele tem uma frase que eu gostava muito. Pô, se você contratar pessoas competentes para você mandar elas trabalhar o que fazer, para que você contratou um cara caro? Contrata um orangotango, qualquer coisa. Pô, bota lá um autômato, bota um relógio de corda. Então, assim, o que me preocupa muito é que nós importamos para o Brasil um modelo de raciocínio que não é nosso, porque o Brasil ele é extremamente complexo, é uma tribo, né? Nós somos a nossa base tribal, embora sejamos latinos, a gente tem uma influência fortíssima dos índios e dos africanos aqui, inclusive a maior parte da nossa população, embora tenhamos também os europeus, temos 25 milhões de alemães, 32 milhões de italianos, mas o Brasil é extremamente complexo. E aqui a gente trabalha muito na proximidade, na latinidade, na tribo. Então, assim, quando você chega e diz que não, precisa de uma estrutura muito bem definida, quem manda no quê? Não, você tem que ter hierarquia de alçada sim, tem que ter matriz de responsabilidade, tem que estar muito claro. Mas eu tenho que, quando eu trabalho com um fenômeno projeto, que é a inovação, é a disruptura do status quo, eu preciso da equipe em liberdade para que eles pensem, entreguem e tenham que confiar e confiança. Eu preciso ter fé em comum da entrega. Então, eu vejo que isso no manifesto, quando você fala de ter a parte de refletir, eu gosto muito das cerimônias, como você bem colocou, porque esses intervalos regulares de reflexão da equipe, de troca, né? Quando você vai fazer um daily meeting, quando você vai fazer uma passagem, né, de sprint, quando você vai fazer uma reavaliação de backlog, isso tudo são ritos importantes para você ter a cocriação. E a IPMA bate muito nisso, porque para a gente a ferramenta que você usar, a prática qualquer, Scrum, Scrumban, nada mais é do que uma forma de criar uma comunicação com a equipe para entregar o resultado que o negócio quer. Então, embora tudo seja baseado em pessoas, a fundação e fundamentação toda da visão IPMA está em entregar valor para o negócio. Se eu não entregar valor para o negócio não serve para nada. Então, eu entrego através de pessoas e as ferramentas são como se fossem os dialetos da organização. E vão ter vários dialetos. Então, esse papo de um é melhor do que a outra, um versus outro, não é um versus outro, é um e outro.
Você tem que conhecer 2, 3, 4, 5 visões diferentes de projeto para você virar para mim e falar que você é um especialista. Senão você nada mais é do que o exército de um homem só, né? Só conhece uma ferramenta, então todo mundo que só conhece martelo vai achar que tudo é prego. Perfeito. É isso aí, Rafael. E é interessante isso que você está falando, porque eu, quando tenho uns 3 anos, mais ou menos, eu já trabalho com projetos há mais de 10 anos, projetos de gestão já há uns 16 anos, e aí nos últimos 10 anos eu comecei, 11 anos na verdade, comecei a me aprofundar, foi quando eu comecei a fazer o MBA, e desde então, de lá para cá, vim trabalhando só com projetos, enfim, depois, nos últimos 7 anos, trabalhando mais especificamente com agilidade. E eu, durante boa parte desse tempo, eu fui de PMO, então, ou implementei, gerenciei escritório de projetos e processos, enfim. E me incomodava muito essa visão que você falou, né, interessante, que é um ou outro, né, essa visão de que ou você está falando de tradicional, né, do preditivo, ou você está falando da agilidade. E me incomodava essa visão, e aí por isso eu comecei a me aprofundar, e de 3 anos para cá eu comecei a levantar a bandeira do que eu chamo de Agile PMO. E aí quando eu falo isso, as pessoas falam, pô, mas não existe Agile PMO. Eu falo, não, mas na verdade o que a gente está trazendo aqui é uma visão dizendo o seguinte, esse escritório de gestão ágil não significa que ele trabalha com ágil, significa que ele é adaptável, que ele tem esse olhar, que ele consegue trabalhar com diversas ferramentas e ele consegue lidar com esse contexto, com essa complexidade, para conseguir fazer entrega de valor, como você acabou de dizer. E o principal de tudo é quando a gente está falando dessa visão de agilidade, tem lá um triângulo ágil, que a gente usa também como exemplo, que ele fala, e aí é um grande engano que tem, Rafael, porque as pessoas acham que em agilidade a gente não olha para custo, escopo, cronograma. Isso está lá e continua, e a gente precisa olhar para isso. Só que ao invés de ser o principal foco, ou um dos focos mais importantes, que acabava sendo o centro ali da gestão de projetos mais preditiva, né, durante um bom tempo, esse triângulo ele passa a ser uma das pernas de um novo triângulo. Que aí nesse novo triângulo a gente está falando de valor, né, de entrega contínua de valor, e aí você pode trabalhar com entrega antecipada, enfim, dependendo do teu fluxo de trabalho, como qualidade. E aí também a qualidade é o outro pilar. E essa qualidade eu gosto muito de destacar, porque quando a gente está falando dessa qualidade, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de consistência, de confiabilidade, mas também de adaptabilidade. E aí, como a gente vive nesse mundo de constante mudança, é interessante a gente considerar isso, porque se a gente não estiver apto a se adaptar a todo momento a essas mudanças que ocorrem no cenário, que ocorrem no contexto, que ocorrem inclusive na necessidade do nosso próprio usuário, e a gente não for capaz de adaptar, pode ser que no final das contas, lá no final do projeto, né, e aí a gente tinha essa velha discussão lá, o que é sucesso de projeto, né? Pode ser que a gente chegue lá no final do projeto, um projeto dentro do custo, do prazo e tudo mais, mas é um projeto que não está servindo para mais nada, porque ele já deixou de fazer sentido, e ele não acompanhou e não se adaptou a essas mudanças que vieram ocorrendo ao longo da sua execução, que podem ocorrer e vão ocorrer na maioria das vezes. Então, essa capacidade de adaptação, é claro que eu não estou dizendo de um projeto, por exemplo, de engenharia, que tem toda uma lógica diferente, mas que as necessidades podem mudar e a gente precisa se adaptar. E aí eu gosto muito de frisar o seguinte, qual é o conceito de qualidade, né? O conceito de qualidade falando de uma forma bem simplória, atendimento às expectativas e necessidades de stakeholders, ponto. E se essa necessidade muda, você precisa se adaptar também, você precisa mudar também. E aí entra nessa questão do contexto, que aí é um dos pilares que está lá no olho da competência, que é a perspectiva, que é você ter esse olhar com o contexto, você se adaptar ao contexto, você estar aderente ao contexto, né, Rafael? Acho que um ponto que você colocou que é muito forte é o seguinte, quando eu olho para contexto, né, quando eu olho para perspectiva, eu tenho que olhar para 5 perspectivas, né? Para estratégia, para governança, estruturas e processos, para o compliance, padrões e regulações, para o poder e interesse, para cultura e valores. Então, se eu tenho uma organização, que é uma organização mais tradicional, mais um pouco mais rígida, hierarquizada, né? Rígida, hierarquizada, você trabalha com a predição, porque é a predição da falsa ideia do controle. Em algum momento na vida, o ser humano achou que tem controle de alguma coisa. Acho que a pandemia serve para poder tirar essa ideia falsa de controle. Inclusive, a gente em projeto sofre disso, né? Você quer fazer um cronograma sobre um negócio que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? E aí as pessoas acham que não acontecer
As pessoas esqueceram o seguinte: qual é a principal função da gestão? Transformar incerteza em risco para o investidor entender onde bota o dinheiro. Ponto. Não é adivinhar futuro, isso aqui não é runas, tarô, mapa astral, isso aqui é transformar. É quantificar e qualificar a incerteza para transformar em risco, gerar uma árvore de decisão, fazer uma análise de custo-benefício. Ponto. Essa é a função da administração, né? Eu digo isso muito lá no CRA, lá com a comissão que a gente tem. Então, assim, isso é ponto pacífico. Então, legal. Quando eu planejo um projeto, o projeto é planejado num determinado momento, gerando uma determinada linha de base para as informações que eu tenho naquele momento. Legal, fiz o planejamento, botei o projeto para rodar. Cara, daqui a 2 minutos apareceu outra informação que não tinha anterior, mudou o projeto. Exato. Pode ser que o projeto seja desqualificado. Um grande ponto que eu acho que foi uma grande falha da implementação da gestão de projeto no Brasil, nos primeiros momentos, né, nos primórdios, na década de 90 e 2000, foi que o PMBOK, na verdade, quando o Duncan escreveu, ele era um referencial, um guia, né? Acabou virando uma norma ANSI, né? Depois virou um negócio horrível, um orangotão, sei lá que merda que era, virou um monitorrinho, que até a 3ª edição era palatável, para a 6ª, e agora a 7ª edição, inclusive, ele copia exatamente as 3 áreas, né, de perspectiva da IPMA, do órgão da competência. Então foi, legal, nada mais interessante do que você ver de admiração de alguém quando alguém te copia, né? Então você fala, beleza, seu grau de admiração máximo. Então o PMI, ele pegou o ICB e copiou. Tudo bem, não vou entrar muito nesse mérito. Então, assim, dentro dessa lógica de estruturação, o que a gente tem que entender e internalizar? Ninguém adivinha futuro. A adaptabilidade, ou trabalhar com agilidade, não é uma moda, não é um achismo, não é um bando de garoto louco que resolveu montar alguma coisa para não ter controle de nada. Não. Isso faz parte da tomada de decisão no mundo complexo. Lá atrás, quando montaram o contexto de estratégia, cara, quando o Michael Porter descreveu a vantagem competitiva das organizações, isso daí foi em 89, o mundo mudava numa velocidade, bicho. Agora a gente tem essa porcaria aqui na mão, o mundo muda com outra. E beleza. Você vê o seguinte, como é que você acha que muda a gestão de uma companhia quando você tem um diretor ou um gestor que manda um tweet falando sobre uma opinião A, B, C ou D? Como é que muda o conselho de administração de uma empresa? Como é que a bolsa se movimenta? Como é que o dólar trabalha? Então, assim, hoje você tem um mundo altamente complexo. Complexidade, pelo Edgar Morin, significa tecer em conjunto. Então, assim, quando eu trabalho com um mundo complexo e quero ter um mundo preditivo, só se eu moro em Nárnia, ou no mundo dos sonhos. É melhor você não procurar MIT, nem Oxford, nem Cambridge. Você vai procurar Hogwarts, que aí você vai aprender mágica. Exatamente. Então, assim, eu vejo que falta um pouco desse bom senso. E os gestores, a gente buscam também, às vezes, os profissionais, é importante a gente dar esse recado. Bicho, ninguém nasce bom gestor. Você faz muita merda antes de virar bom gestor. Você erra. Você entende relação de custo-benefício. Então, assim, não tente encontrar shortcut. Se prepare, estude, né? Conhecimento explícito é importante, mas o conhecimento tácito, a experiência e a capacidade de desaprender e reaprender é isso que vai te levar para algum lugar. Então, assim, caiu 10, levanta 10. Não fica no chão preocupado. Então, assim, só quem trabalha erra. Quem não faz nada não erra e também não gera valor nenhum. Então, toda vez que você trabalha com inovação, você vai ter tempos, movimentos, aprendizados. Então, o manifesto ágil é extremamente útil. Agora, não é aplicável a todas as realidades, não existe, né? O Schindler já falou isso, o Shinhar, lá no começo dos anos 2000, tem um texto que eu gosto muito que é tamanho único, não serve para ninguém, né? One size doesn't fit all. Então, assim, não tem tamanho único servindo para ninguém. Para com essa porcaria de procurar panaceia, que é cura para todos os males, né? O mercado gosta muito disso. Mas existem princípios. Porra, esse bala de prata me irrita com uma profundidade. A bala de prata do gerenciamento de projeto. Vá. Então, assim, agora,
a agilidade organizada em princípios é isso que vai nortear. Agora, use a agilidade no que a agilidade deve ser usada. Ela só serve para desenvolvimento de software, avaliação conceitual de engenharia e projetos de pesquisa e desenvolvimento. Não tenta agora vir falar para mim de agilidade na construção civil, que aí você está forçando a panturrilha. Tá certo? Então, assim, acho que é um ponto que o mercado tenta virar os agilistas versus os tantos. Não existe. Não existe. Isso é importante. Você só será um ótimo gerente de projetos se você entender que existem os dois, respeitar os dois e entender em que momento aplicar o quê. Exatamente. Essa ideia de entender em que momento aplicar, como me comunicar com a equipe, como integrar a equipe, não existe mágica. Gestor que é mágico, que sabe tudo. Não. Calma. Analisa. Espera. E mais do que tudo, um fundamental para a vida. Pense e aplique simples. Não inventa de querer fazer alguma coisa que vem de Krypton. O cara começa a fazer um projeto para mim pequeno de 3 meses, que é fazer simulação de Monte Carlo. Aí, fera. Não dá nem tempo de terminar. Peraí, cara. Calma, porra. O cara tá querendo matar barata com bazuca. Peraí, bicho. Usa aquilo que tem que ser usado. É interessante você entender o seguinte. Existem muitas caixas de ferramenta, muitos referenciais positivos. A Axelos tem referenciais maravilhosos. O Prince 2 é maravilhoso. Você tem os referenciais da Austrália, que são maravilhosos. Você tem os referenciais brasileiros, que são maravilhosos. Então, quando você pega uma norma ISO, quando você pega uma ABNT, como a ISO 21500, 21500, 21501, 502, 503, a série 21500, olha, é interessante. O material da IPMA, né, o ICB, que é o IPMA Competence Baseline, você baixa gratuitamente na internet, então não tem desculpa para você não baixar isso, tá certo? Então, cara, coloque as ferramentas. Tem gente que acha que parece mais inteligente porque fala difícil ou faz PowerPoint mais complexo. Não, na verdade, você só está perdendo o poder de comunicação. Porque hoje você tem 3 grandes problemas para as pessoas poderem prestar atenção no que você fala. Primeiro, filtro cognitivo. As pessoas hoje, elas têm uma cognição mais dispersa, por conta desse treco aqui, não é isso? Então, assim, as pessoas conhecem o mundo com uma bolha de profundidade rasa, né? Então, eu vejo gente discutindo o tema, os gurus, né? Os gurus que nasceram em Fodópolis, que nunca fizeram porra nenhuma, né? São os coaches tipo assim, nossa, o cara entregou lá, nossa, que legal, né? Você tem que escutar aquilo porque você não é surdo. Você tem o filtro emocional, né? É importante a gente entender a emoção. A gente está preso. Quando a sociedade quer punir alguém, a justiça quer punir alguém, o que ela faz? Ela tira o direito de ir e vir, ela tira a liberdade. A gente está no momento de retirada de liberdade. Então, isso não gera um impacto positivo na nossa cognição e nem no nosso comportamento. Então, é interessante a gente olhar que isso gera, sim, uma perturbação. As pessoas estão mais estressadas, estão mais nervosas ou estão mais depressivas e a gente tem que respeitar esse momento natural. E o terceiro ponto, que é o filtro de interesse. As pessoas só vão ouvir se elas estiverem interessadas em querer entender o que você fala. Então, o gestor que fala difícil, que fala bonito, que ele quer usar linguagens... Eu vejo colegas meus, eu tenho doutorado, eu falo, parabéns para você. Acho que eu fiz doutorado em administração e agora estou terminando doutorado em psicologia para entender que eu acho que eu não deveria ter estudado administração, talvez se eu tivesse ficado na psicologia tinha ficado melhor. Porque no fim do dia, foi como você bem falou, Júnior, o segredo mora em entender e se relacionar com as pessoas de uma maneira leve, de uma maneira interativa, embora o resultado ele não possa deixar de ser perseguido. Claro. Então é bacana, pessoas, legal, foco no resultado, senão vira a vida dos Smurfs.
Não, é bacana. E aí você falou algumas coisas aí interessantes, né? Que, ó, que dá para a gente extrair, destacar muita coisa. Mas eu queria puxar o ponto, né, que você acabou de falar sobre a questão das pessoas, né, e sobre a questão de percorrer resultados, né, de correr atrás dos resultados para que eles possam ser alcançados. Eu gosto muito de falar o seguinte, né, porque dentro da agilidade, e inclusive um dos valores é colaboração com o cliente, né, mas aí com o cliente a gente pode traduzir ali sendo a pessoa da equipe ou o cliente externo, enfim, colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato, mais do que você seguir aquilo que está escrito no papel, enfim. E aí eu gosto muito de falar o seguinte, porque colaboração é bacana, é importante, mas eu posso muito bem estar colaborando com você, mas a gente não está alcançando resultado nenhum. Cada um está olhando para um lado e ninguém... Eu te ajudo, você me ajuda, mas a gente não produz nada. Então eu gosto muito de dizer o seguinte, que colaboração sem alinhamento não é nada. Então, sem a gente saber onde a gente quer chegar, ter uma visão clara, um propósito claro, a gente vai ficar enxugando gelo, a gente vai ficar se ajudando até o gelo acabar. Então, tem um aspecto que eu vi no material da IPMA, que ele fala que é o PEB, né, que é o Project Excellence Baseline, que ele fala lá, uma das 3 áreas, ele fala exatamente sobre isso, pessoas e propósito. As pessoas certas, lideradas e apoiadas por líderes. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de explorar, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na gestão, Rafael, é que por conta de toda esse histórico, né, industrial, busca pela eficiência, né, excessiva, e também na era ali, né, da gestão 1.0, como a gente pode chamar, onde a gente se preocupava simplesmente em tratar as pessoas como máquinas. Né? Então, tanto que até hoje ainda é comum a gente chamar as pessoas de mão de obra, contratar as pessoas de mão de obra. E porque a gente está contratando somente a mão. A gente somente quer que ela aperte parafuso, que ela reproduza processo e tudo mais. E que deixe o lado emocional, o coração, a mente. Você acabou de falar, né, do filtro psicológico, do filtro de interesse, enfim, tudo isso são aspectos pessoais. Então, como que a gente vai tratar as pessoas, né, dissociando a sua habilidade, a sua capacidade dos seus sentimentos, da sua vontade, dos seus interesses? Então, não dá para a gente poder continuar tratando as pessoas dessa forma e gerenciando as pessoas. E aí tem o termo lá que é usado no Management 3.0, que eu acredito muito também, que ele fala exatamente que o papel do líder é gerenciar o sistema, gerenciar as condições, gerenciar o ambiente e liderar as pessoas, e não gerenciar as pessoas. Né? Então, quando você lidera, você inspira, você transmite esse propósito, você alinha as pessoas a alcançar o objetivo, e sim, você tem que fazer gestão, você precisa... E aí é uma coisa também que às vezes a gente fala muito, né, em Deus, a questão da liderança. É liderança, 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 e que esquece que precisa fazer gestão. Não, gestão é importante, e a gente precisa gerenciar, como eu disse, as condições. Eu gosto muito de usar o termo, né, que o papel do líder é pavimentar o caminho para que as pessoas possam brilhar. Então, o papel do líder é esse, né, Rafael? É você dar essas condições e você gerenciar, sim, os indicadores, você gerenciar, sim, as condições para que as pessoas possam dar o seu melhor, o ambiente, para que elas consigam o quê? Como você disse, alcançar o resultado. Alcançar aquilo que é definido, aquilo que foi alinhado e aquilo que também está ligado a um propósito claro, que é um propósito da organização e que se conecta com esse propósito que as pessoas também estão buscando, porque quando a gente conecta, deixa isso claro, né? Quando a organização tem um propósito claro e permite que as pessoas se conectem a esse propósito, a dedicação, o engajamento, né? E aí tem, né, diversos estudos também que falam sobre a questão da sensação de pertencimento, da felicidade do time, da felicidade no trabalho, e que estudos comprovam que as pessoas felizes produzem mais e que conseguem entregar melhores resultados. E aí eu acredito também que um aspecto que é super importante, só para poder fechar esse raciocínio, e que tem tudo a ver, né, com essa questão dessa felicidade, né? E aí o Daniel Kahneman, né? Agora esqueci, que fala da motivação 3.0, ele fala exatamente da maestria, da autonomia e propósito, que são os 3 pilares ali para que a pessoa tenha realmente uma motivação intrínseca verdadeira. Então, essa característica de ter autonomia, né, é que de fato vai contribuir ou vai se combinar com outros aspectos, como o propósito, como eu disse, para que de fato a pessoa consiga se engajar. E aí a pessoa consiga entregar mais e consiga entregar resultados melhores. E aí a autonomia, só para fechar, é que se a gente não der autonomia, como que a gente vai querer que a empresa seja uma empresa ágil, por exemplo? Né? Porque se você tem uma cadeia de decisão onde
o assistente fala com o analista, que fala com o supervisor, que fala com o coordenador, que fala com o gerente, que fala com o diretor. E aí depois isso tudo tem que descer para que uma decisão seja tomada. Que raio de empresa ágil é essa? Então não tem condições de uma empresa ser ágil se também não tiver autonomia para que as pessoas possam tomar suas decisões ali na linha, na ponta, e a empresa consiga realmente alcançar resultados de uma forma mais time to market, né? Eu acho interessante, só que tem que ter um pano de fundo, né? Para tudo que a gente observa. Você não esperar a figura de um líder que a gente espera que venha do céu é negligenciar o nosso próprio sistema de ensino e a nossa formação social. O Brasil é basicamente um país onde o nosso religário, a culpa ou a responsabilidade sobre a nossa vida não é nossa, vem de uma terceira parte, que quer que a gente seja feliz ou não. Necessariamente a gente faz a mesma coisa na escola, ou seja, na escola você diz o seguinte, o professor manda, e a gente sofre do complexo do gabarito, que uma figura de poder maior do que a gente doutrina a gente até a gente chegar na faculdade, dizendo o que é certo e o que é errado, segundo a perspectiva dele, porque você não necessariamente, a perspectiva dessa pessoa está certa. Você tem a figura de autoridade dentro de casa também, pelo sistema de formação social. Primeiro, a ação social é a família. Então, você tem o ânimos, o pátria e mater, onde eles geram esse direcionamento, e a pessoa vai chegar na empresa e vai esperar o quê? Vai esperar isso. Não tem o que fazer. Então, assim, se o teu direcionamento do teu sistema jurídico também vai depender de aqui não é lei comum, né? Aqui nos Estados Unidos, você fez merda, está preso. Aqui você vai para a segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª instância, volta, tem volta. Vai. Então, o que acontece? No Brasil, é interessante a gente entender de onde se formam as nossas organizações. Organização, né, eu vi que você falou aí do Kahneman, que foi o primeiro psicólogo a ganhar um prêmio Nobel, inclusive em economia. Se você olhar a nossa lógica de estruturas de qualquer organização nada mais é do que extensão de ego do controlador. Então, Exato. como é que você precisa entender, ou quais são as dicas que eu dou para os profissionais poderem olhar o que está acontecendo? Né? Eu estou projetando aqui na tela a fundação do que você falou, que é a Fundação para a Excelência, esse reforço da excelência e a prova da excelência. Então, a IPMA está o tempo todo olhando o seguinte, né? Pessoas e propósito, processo e recurso. Bicho, qual o resultado que você gerou com isso? Porque esse cara de meme, sem gerar resultado, também não tem valor. Né? Tanto que as certificações da IPMA, elas são bastante diferentes, são as únicas no mundo que olham quem já entregou, quem não entregou. Então, eu não entrego para o mercado uma pessoa certificada que ela não tenha feito. Só o nível D, que é uma prova de conhecimento, ou essa nova IPMA Brasil Foundation. Mas o nível C, B e A, o cara entregou para resultado. Ponto. Né? Ponto. Então, tem que ser muito pragmático com relação a isso. Então, quando eu olho o nosso sistema de valor, quando você entrar numa empresa e quiser gerir projeto, a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte: você sabe o que você está fazendo? Você sabe quem é o dono da empresa? Você tem alguma ideia do que se trata? Se você não entende o dono da empresa, ou se você não entende exatamente o que você está fazendo lá, esquece que você não sabe gerir. Uhum. Então não adianta, tem gente que fala assim, vou bater de frente com o meu chefe. Ou eu vou provar que a metodologia A, B ou C está correta. Desculpa, você é infantil. Por quê? Porque quem manda é quem tem poder. A principal teoria de qualquer organização é ser a organização extensão de ego do controlador, a equipe extensão de ego do chefe. Então você não vai ser promovido porque você é o mais competente tecnicamente, mas porque você, dentro do que você gera resultado, é percebido pela liderança como alguém que é capaz de ser detentor do poder de ter um time. Então, quando você entrar numa empresa, se você entrar na visão romântica de que vou trazer a melhor visão do mercado e vou fazer isso de uma maneira heróica, sem a aprovação da alta administração, você vai ser promovido ao mercado. Manda aquele que é o dono do capital. Ponto. Não tem discussão. Então, quando eu deixo de ter essas discussões filosóficas sobre
Eu gostaria, a empresa é aquecer, inovadora. Bicho, olha para a cabeça do dono. O dono é inovador? Não, a empresa você vai entregar o melhor que você puder. Não tem jeito. Ou você aceita, ou você cria a sua própria, ou você está promovido ao mercado. Talvez eu seja um pouco o Nelson Rodrigues do gestão de projeto, o pessoal me chama de Capitão Nascimento. Mas, assim, é entender, cara, qual é a realidade, o que está acontecendo. A gente não pode ser não trabalhar com fatos e dados, né? Então, assim, entender aonde nós queremos chegar e por quê. Todo projeto na IPMA, e assim, é uma que a gente compartilha, comum, é com o Prince 2, é a visão do seguinte: se eu não sei o que o projeto é para gerar, o projeto não deve ser feito. E é muito parecido com a visão de agilidade. Cara, se eu não sei qual é o valor que gera, para que eu vou gastar tempo e dinheiro analisando isso? Então, assim, o meu contexto, né, o meu conceito, o que eu queria passar da agilidade, dessa ligação com a IPMA, bicho, entrega o que tem que ser entregue. Para de tentar romantizar aquilo que não dá para ser romantizado. Olha para a organização e, se ela aceitar a lógica ágil, você vai fazer ágil. E se não aceitar, você vai fazer Go Horse. Ou pode fazer Extreme Go Horse. Mas você tem que entregar. Eu acho que é esse ponto, que eu vejo organizações que gastaram uma fortuna, montam metodologias e gastam consultorias caríssimas e não entregam nada além de PowerPoint e Excel, com resultados pífios de projeto que não geram resultado nenhum. Então não adianta contratar uma consultoria americana ou inglesa, caríssima, pagar uma fortuna, se aquilo dali não introjetar, Júnior, ele virar cultura. Agilidade ou não agilidade, a gestão de projeto, é transformação cultural. Se isso não vier como cultura, ou se isso não for como valor organizacional, bota no bolso e esquece. Você pode certificar todo mundo que não serve para porcaria nenhuma. Não, é isso aí. Você falou muito bem, né? Porque o objetivo é entregar resultado. E você acabou de mostrar aí na tela, né? O PEB aí, focando e finalizando ali com a questão de entregar resultados, né? Quais são os resultados que você gera? E eu gosto muito de falar o seguinte, eu até fiz um post hoje falando sobre o Agile Management Office, né? Que é esse modelo que eu apresento no workshop. E aí eu coloquei lá assim, né? PMO, APMO, AMO, VMO, não importa. Você chame de juvenal, chame do que você quiser, né? O que importa é você entregar resultado, porque fica numa celeuma, né? Eu uso o modelo e chamo esse modelo de EMO simplesmente para trazer esse sentido da agilidade no sentido de adaptação, de ser um escritório de gestão adaptável, que se adapta à realidade, ao contexto, enfim, né? Mas aí entra numa celeuma, não, porque o AMO, o PMO, o VMO é melhor do que... Cara, e aí no final das contas o que importa é entregar resultado. Está entregando resultado? Eu gosto muito de dar o exemplo seguinte, né? O pessoal do Bradesco, né, o PMO do Bradesco, ele foi vencedor do prêmio do PMO Global Award em 2019, né? E aí teve uma turma que eu fiz lá em São Paulo, que tinha acho que umas 5 ou 6 pessoas desse PMO, e foi antes da votação. E aí a gente discutindo sobre qual abordagem vocês usam, qual metodologia e tal. Cara, a gente usa o Otter Scrumfall com um Design Thinking antes. E aí eu falei, me explica aí como é que é isso. Então, a gente faz toda uma parte de Inception usando Design Thinking. Quando a gente inicia o projeto por conta, né, de marco regulatório e tudo mais que está dentro de um banco, né, você precisa ter todo um controle. Então você abre, inicia e planeja um projeto de uma forma mais tradicional, porque isso funciona para a gente. Mas na hora da gente executar, na hora da gente rodar, a gente executa por sprints. Depois a gente controla e conclui de uma forma mais tradicional, porque faz sentido para a organização. E funciona. E tanto funciona que eles foram eleitos o melhor PMO do mundo. Então, essa briga que fica entre A, B ou C, e aí você bem colocou isso, né, não é um ou outro, é um e outro, e você saber utilizar aquilo que fizer sentido para a sua organização, para o seu contexto. E aí tem um aspecto interessante, porque lá no Manifesto Ágil, né, em um dos 12 princípios, ele fala software funcionando, ou a gente pode traduzir para resultado entregue, né, lembrando que o Manifesto Ágil ele foi dentro da indústria de software, é a medida primária de progresso. Então, se você não está entregando resultado, cara, você não está progredindo em nada. Você pode estar com seu farolzinho lá no status report, tudo verdinho, tudo bonitinho, mas você não está entregando resultado, você não está agregando nada para a organização. E aí só para poder não perder o gancho, nosso amigo Wagner Dumont está aqui, e eu queria só fazer
um pitch rapidinho aqui falando sobre o webinar do ConaGP, que vai ser segunda-feira. Quem quiser acessar, webinar.conagp.com.br. Boa noite, meu amigo Wagner. A gente vai fazer o pré-lançamento oficial do quarto ConaGP, vai ser na segunda-feira agora. Quem quiser se inscrever, vem com a gente participar, vai ser uma grande festa aí de pré-lançamento, e o Rafael Lavegaria já está junto com a gente também no ConaGP, então vai ser uma grande parceria aí, eu tenho certeza que vai ser um grande evento. Acho que vai ser a maior edição do ConaGP, com certeza, de todos os tempos aí, falando muito sobre gestão de projeto, grandes profissionais, Darcy Prado vai estar lá também, enfim, então vai ser um grande evento. E aí, como você falou, o Rafael, falou sobre essa questão, né, de que você não vai inovar, que realmente as pessoas... E aí eu lembrei de falar que também, na terça-feira, eu vou fazer o primeiro Agilidade Sem Romance, junto com o Victor Gonçalves. A gente vai falar não sobre métodos ágeis em si, mas a gente vai falar sobre a diferença entre POC, MVP e protótipo, que há uma grande confusão no mercado. E aí eu lembrei da gente falar, Rafael, sobre a questão dessa questão da formação, da gente não conseguir inovar nas organizações, né, porque a gente entra numa organização que às vezes é muito rígida, tem toda uma cadeia, mas eu gosto particularmente de usar muito o sentido da experimentação, Rafael, porque se você não experimentar, e você falou uma coisa que tem muita relação com isso lá no início, que é, cara, se o GP não errar, ele não vai aprender, ele não vai evoluir, né, ele não vai crescer, ele vai aprender com os próprios erros, e isso faz parte da organização, isso faz parte dos projetos, isso faz parte dos produtos. Então, como que você vai buscar uma melhoria contínua se você está numa organização que ela não permite a experimentação? Quando eu falo isso, eu não estou querendo romantizar. E eu não estou dizendo, eu vou experimentar, o erro é lindo, podemos errar à vontade, que não tem problema nenhum. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que existe aquele erro, que é um erro que ele faz parte do processo de aprendizado, e que esse aprendizado ele é essencial para que você continue dentro do seu processo de adaptação, para que você consiga entregar um produto, uma solução melhor para o seu usuário. Então, quando você está dentro desse espaço de desenvolvimento, Rafael, ter essa capacidade, essa característica de experimentar é essencial para que você consiga ir melhorando o seu produto e entregando uma versão cada vez melhor. E aí entra nessa questão que você falou, por quê? Porque a gente, o nosso sistema educacional, ele literalmente forma as pessoas, coloca dentro de formas. A gente é educado para reproduzir processos. A gente entra na organização e aí a gente é promovido pela nossa capacidade de ser cada vez mais excelente reproduzindo processos. E aí aquele que pensa fora da caixa, aquele que é inovador, realmente às vezes ele não consegue esse espaço. Por quê? Porque não é isso que a organização espera, porque essa organização é mais rígida, que tem essa dificuldade. Agora, isso também não impede, Rafael, e aí eu vou defender um pouco a minha visão nesse sentido, cara, que você ali na sua equipe, né, sem você precisar falar que você está usando Kanban, Scrum, Design Thinking, o que quer que seja, você não use alguma prática. Você pode usar, use com a tua equipe, vai fazer uma sessão, vai fazer uma reunião, uma imersão, usa alguma prática, usa alguma coisa. Ao invés de você ficar fazendo status report de 15 em 15 dias somente com a equipe, faz uma daily, implementa uma daily na sua equipe. O que isso vai prejudicar? O que isso vai atrapalhar? Nada, pelo contrário, você vai melhorar muito o alinhamento. Então, eu acho que quando a gente fala dessa agilidade, Rafael, e aí até mesmo que a gente esteja dentro de um ambiente de engenharia, de construção, projetos que são mais preditivos, algumas práticas você pode trazer e que vão trazer um ganho, principalmente, né, naquele ponto que sempre foi o calcanhar de Aquiles nos projetos, que é a comunicação. Sempre foi um dos principais problemas, que foi a questão da comunicação. E aí, com essas práticas que às vezes são tão simples e fáceis de implementar, a gente consegue melhorar bastante, né, Rafael? Você falou aí de daily, por exemplo, né, usar o híbrido, né, até o Hélio Costa criou um negócio aí que é o Hybrid, Flex Model e tal. O bicho está usado na construção civil desde a década de 50. Então, assim, o gráfico de Gantt foi criado baseado nisso. Então, reunião de passagem de bastão, você já tem há pelo menos 70 anos. Tem umas ferramentas, né, que são colocadas, Kanban usado desde a década de 60. Sim. Então, assim, tem umas ferramentas que eu acho interessantes que o pessoal coloca. Design Thinking começou a ser usado na década de 40. Olha isso. Então, assim, tem umas ferramentas que eu acho interessantíssimas que o pessoal fala assim, porra, isso aqui é, cara, inovador. Inovador. Assim, estão requentando e dando nomes às coisas só para poder dar uma requentada. Então, assim, PMO para funcionar, né? O Eric aqui fez uma pergunta, e quando você percebe que não pode ser entregue?
Eric, entrega o que dá. E se você perceber que não dá para entregar, entrega o melhor que você puder entregar. Não tem mágica. Tem projeto que já nasce morto. A pessoa ela não tem orçamento, ela não tem tempo, ela quer que você pagar por um Celta, pede uma BMW 0 km para você entregar para amanhã, V8. Cara, não dá, bicho. O cara quer pagar 50 mil, quer uma V8, quer para amanhã, meu amigo, você vai receber o que der para pagar com 50 mil. Aí o que acontece? Isso é importante passar para o Eric. Eric, tem uma coisa, um conceito que é pouco entendido em projeto, né? Isso em PMO é muito interessante. Você falou do Bradesco, eu faço avaliação desde o início do processo do PMO Global, com o Américo, lá na PMO Global Alliance. E por acaso eu analisei esse projeto e alguns outros. E aí é o seguinte, bicho, na vida real, o que o Bradesco faz é o que qualquer empresa faz. Se você chegar numa empresa e falar assim, vou implantar agilidade na empresa, o patrocinador da empresa fala, meu amigo, pode me chamar de Júlia, pode me chamar de Alejandro. Essa porra vai gerar resultado? Então você implanta. Não vai gerar resultado, eu vou te promover o mercado. E aí? Você vai botar a tua cadeira... Só que isso é discutido no nível da diretoria. Então, como diretor, ele quer manter o controle, ele quer manter, as pessoas querem o maior salário possível com a menor taxa de apurrinhação, com o menor grau de exposição. Então, quando você trabalha com essa lógica, você achar que vai chegar igual o Jiraya numa empresa implementando qualquer coisa nova, você não leu Maquiavel, que é o principal livro de qualquer gestor. Você vai ter que entender o príncipe. Nada mais difícil ou mais complexo de implementar do que uma nova ordem. Você não vai ter nessa nova ordem pessoas altamente motivadas porque elas não sabem qual vai ser o benefício da implantação da nova ordem e aqueles que estão sendo beneficiados vão lutar para poder te destruir. Então, esse papo de vou chegar igual girar... Eu vi um PMO, não vou citar a empresa, que custou 18 milhões de reais de uma empresa e não entregou porcaria nenhuma. Entregou um bando de template em Excel. E não rodou. Por quê? Porque os profissionais que estavam implantando eram incompetentes? Não, porque eles tentaram comprar alguma coisa que não tinha sentido. Vai ser eu agora querer virar, né, aqui o Muso Fitness, né, vou contratar agora a Pugliese lá para poder me treinar. Cara, não vai adiantar porra nenhuma, porque eu não tenho fit, não tá na vibe. Não tá na vai vibe. Trazer o Papa. Então, assim, tem que entender que cada casinha, cada organização tem uma cultura. E uma coisa interessante, né, que eu vejo muito, temos que montar a cultura. Desculpa o termo técnico, porra nenhuma. Se a empresa sobreviveu no Brasil nos últimos 20, 30 anos, está de pé gerando resultado, você tem que ser orgulhoso da sua empresa. Melhorar todos podemos. Agora, querer mudar, vou alterar a cultura. Meu amigo, se ela está de pé no Brasil dando resultado financeiro, para com esse papo furado pro tio Rafa. Porque isso não é a realidade. Você pode melhorar sempre. Agora, se você tem um modelo e tem alguma coisa melhor para fazer, abre o negócio, implementa isso e vamos ver como você vai ser bem sucedido implementando todas as maravilhas de Nárnia que o pessoal prega como se fosse a última rosquinha do pacote. Então, o que eu gosto muito, eu gosto da simplicidade, eu gosto do first things first. As primeiras coisas primeiro. Então, quando eu faço com simplicidade, implemento, gero resultado, contra fatos e dados não existem argumentos. Se você sentou e implementou resultado, aí é VMO, PMO, IMO, AMO, é o vovô, é o que você quiser. Mas vai sentar e gerar resultado. Porque para ficar, qual é o grande ponto que a gente tem no meio da gestão e administração de maneira geral? É o bando de guru que nunca gerenciou porcaria nenhuma. Sim. Eu já gerenciei uma carteira de 22 bi de dólar. Beleza. Eu tenho um background de mais de 100 projetos. Eu vejo gente falar, gerenciou o quê? Montou Lego? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem muito guru. O cara que tem muito, peraí, cara, você gerenciou, você entregou, você sabe qual é o grau de complexidade? Você teve essa visão? Então tudo bem. Cara, não tem, bicho. Criar solução complexa, bonita, com um monte de figurinha pulando para tudo que é lado e PowerPoint voador, é mole, João, é mole. Agora, o cara sentar, a gente tem que ajudar. Nossa função é ajudar os gestores que estão tendo a porrinhação no dia a dia, com equipe com alto grau de absenteísmo, acumulando função pra cacete, que ainda está preso dentro de casa com mulher, papagaio, filho, marido, e ainda tem que entregar, bicho. Então, assim, eu tenho uma certa opinião de que quem vende muita solução fácil é porque não faz a mínima ideia do que é gerir.
Com certeza, você colocou muito bem, Rafael. E aí a gente vê que entra nessa questão que a gente acabou mencionando, né? Que o mercado também acaba querendo muito isso, né, o Rafael? Acho que essa questão de o pessoal cria coisas ou defende posições muito para vender consultoria, vender ferramentas, vender o que quer que seja, né? E aí entram as coisas como bala de prata, né? E até recentemente teve essa dicotomia aí entre ágil versus tradicional, que eu achei que foi uma bela de uma idiotice e que só trouxe prejuízo para o mercado. Eu vi grandes empresas boas, jogando um monte de coisa boa fora, porque chegou lá, como você disse, um ninja lá de voadora, implantando agilidade como se fosse bala de prata, querendo resolver todos os problemas da pátria. E, cara, e aí você vê que são coisas que depois de um tempo a empresa se arrependeu, aí começa a querer implementar algumas coisas de volta, né? E o pior de tudo é que aí chega o pessoal levantando a bandeira e defendendo o ágil, que eu não sou contra, pelo contrário, sou um defensor, mas defendendo o ágil como se fosse o salvador da pátria, como se fosse o salvador da pátria, e um cara que só vivenciou o ágil. Então o cara não tem esse background de gestão, não conhece nada de PMBOK, não conhece nada, nem muito menos de psicologia para conseguir lidar com pessoas. E aí o cara chega de voadora, querendo acabar com tudo, e quer implementar essas coisas novas e querer fazer uma ruptura dentro da organização. E aí essa ruptura, cara, acaba rachando a organização quebra, enfim, as coisas não dão certo. E eu gosto muito de utilizar o conceito de você fazer mudanças pequenas, incrementais, de você ir testando, de você ir experimentando, de você ir sentindo, sensibilizando as pessoas, mostrando resultados, Rafael. Então, quando você faz uma pequena coisa, vai lá, mostra o resultado daquilo ali, deu certo, isso começa a se expandir. E começa a virar uma bola de neve dentro da organização, e daqui a pouco, quando você viu, você conseguiu mudar a organização como um todo. Mas é do dia para a noite? Não, ninguém vai dormir tradicional e acordar rádio, ninguém vai fazer uma mudança tão drástica assim de uma hora para outra. Então, é você fazer o minimal viable change, né? Você fazer aquela mínima mudança que ela não seja nem tão pequena, que ela não produza um resultado que seja significativo, e nem tão grande que ela venha causar essa ruptura e interromper ali, talvez, um resultado, o andamento da organização, e até mesmo uma cultura que vinha se consolidando, por mais que tivesse seus defeitos e tivesse seus problemas. E aí, Rafael, a gente está chegando já aqui em 1 hora, né, da nossa live, passou rapidinho, do nosso webinar, passou muito rápido, e eu queria que você deixasse, então, suas considerações finais, enfim, falar algo aí que você achou que faltou falar, e quiser dar algum outro recado, fica à vontade aí. Olha, o que eu quero é agradecer a oportunidade, Júnior, de conversar com a audiência, né, de conversar com o teu público. E o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: quem vende para autoajuda, só autoajuda quem escreve, tá certo? Então, assim, toma muito cuidado com tudo muito fácil, tudo muito rápido. Experiência ela vem com o tempo, ela é uma constituição de conhecimento tácito, conhecimento explícito, experiências, acertos e erros. E se você não souber o porquê do projeto e qual benefício ele gera para quem, você não sabe para que serve o projeto. Então, assim, antes de pensar na ferramenta, entende o porquê o projeto existe, para quem ele entrega valor e que valor é esse. Se você conseguir esse tripé, você consegue ancorar a tua tomada de decisão. Passando aqui um recado, agora em março, acompanhar nas nossas redes aí, PMA Brasil, no LinkedIn, no Facebook, e gentilmente você concorre no nosso site, pmabrasil.org. A gente está oferecendo para a comunidade, né, de gestão de projeto, a possibilidade de conhecer IPMA. Como assim? Você vai ter um curso gratuito, promovido, né, de 8 horas de orientação aos estudos para IPMA nível D, custo zero, tá? E você vai ter a oportunidade de fazer a prova IPMA nível D com custo zero. Como assim? Você pode fazer a prova. Se você não for aprovado, você não paga. Se você for aprovado e não quiser a prova, né, não quiser a certificação, você não paga. E se você quiser a certificação, aí sim você paga. E está sendo colocada uma super condição em 12 vezes para poder fomentar a gestão de projetos. Porque eu costumo dizer o seguinte: falar é fácil, mandar blá 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 é fácil. O que a gente está fazendo aqui é o que a gente chama de gestão de verdade, ou seja, procurando promover discussões, participar de fóruns e ofertar a possibilidade dos profissionais se conectarem a uma rede global e, quem sabe, lá na frente estarem trabalhando junto com a gente. Então,
mais uma vez, parabenizo, muito feliz de estar participando desse movimento de agilidade aí que está fazendo 20 anos. Uma grande honra para a IPMA Brasil, uma grande honra participar do movimento que está sendo aí encabeçado pelo Wagner Drummond. E mais uma vez a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. E, Júnior, parabéns pelo que você se tornou. O estudante vira mestre e é um prazer estar aqui junto contigo. Muito obrigado, meu mestre e amigo, Rafael Abergarias. É um prazer ter falado com você sobre esse assunto tão bacana. Eu, como disse, sou um defensor, falo bastante sobre agilidade, mas sempre com essa visão pragmática e sempre entendendo a base, conhecendo e valorizando, né, esses conceitos tão importantes que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para que a gente consiga, de fato, entregar resultados. Então, indico a todos que sigam, né, como eu disse, não é de hoje que eu me encanto pelo IPMA, não é de hoje que eu me encanto e me inspiro pelo que o Rafael levanta, essa bandeira que ele levanta, enfim. Então, aconselho muito que vocês sigam e que aproveitem essa oportunidade. Eu acho que é uma grande oportunidade de não somente permitir que as pessoas conheçam, né, Rafael, o IPMA e as certificações, mas que também que elas possam, inclusive, a se certificarem, né, e conseguirem realmente uma nova certificação que tem valor para o mercado, que é uma certificação reconhecida internacionalmente. Então, acho que vale a pena e aconselho todo mundo aí a participar também. O pessoal aqui está dando parabéns, o pessoal aqui também está colocando algumas observações. Grande Eduardo aí, ó, Baby Step, interativo incremental, ágil versus tradicional, uma briguinha boba, né? E aí o Wagner Drummond também dando os parabéns aí. E vai ser um prazer, então, contar com você também lá no ConaGP, Rafael. Obrigado a todos aí, uma boa noite e um bom final de semana. Um abraço. Gente, boa noite, forte abraço.